Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Muito bom dia, estamos iniciando este último dia do mês de agosto, dia 31, segunda-feira, estamos vivenciando a 22ª semana do tempo comum. Iniciemos esta semana, este dia, invocando a bênção de Deus sobre nós. Deus do universo, fonte de todo bem, derramai em nossos corações o vosso amor e estreitai os laços que nos unem convosco, para alimentar em nós o que é bom e guardar com solicitude o que nos destes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje está no capítulo 4 de Lucas, versículos de 16 ao 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi então a Nazaré, num dia de sábado, foi à sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para dar liberdade aos oprimidos e proclamar um ano aceito da parte do Senhor. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos testemunhavam a favor dele, maravilhados com as palavras cheias de graça que saíam da sua boca, e perguntavam: Não é este o filho de José? Ele, porém, dizia: Sem dúvida, me citareis o provérbio: Médico, cura a ti mesmo. Tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum, faze também aqui na sua terra. E acrescentou: Em verdade vos digo que nenhum profeta é aceito na sua própria terra. Ora, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e uma grande fome atingiu toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado o profeta Elias, senão a uma viúva em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi curado, senão Naamã, o sírio. Ao ouvirem estas palavras na sinagoga, todos ficaram furiosos. Levantaram-se e expulsaram da cidade. Levaram-no para o alto do morro sobre o qual a cidade está construída, com a intenção de empurrá-lo para o precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caros irmãos e irmãs, hoje no Evangelho vimos o início do ministério de Jesus. Ele, como de costume, vai ao templo, em dia de sábado, na sinagoga, para anunciar que veio ao mundo e foi consagrado para anunciar e realizar a missão que o Pai lhe confiou. E é natural que aqueles seus conterrâneos, aqueles que nasceram e se criaram com Jesus, ficassem um pouco surpresos com tal atitude, porque eles conheciam Jesus, nasceram e se criaram com ele, e achavam que Deus não podia utilizar-se daquele homem, a qual eles viram crescer e nascer e crescer com eles, mas a lógica de Deus, os planos de Deus na nossa vida, eles vão muito além da nossa lógica humana e também dos nossos laços sanguíneos. Por isso que é difícil, muitas vezes, nós aceitarmos que Deus pode utilizar-se de nós e, ao mesmo tempo, dos nossos familiares para anunciar a palavra de Deus. E outra coisa, a palavra de Deus, ela nos liberta. Ela rompe com todas as amarras que o inimigo pode nos acorrentar, pode nos criar como reféns. A palavra de Deus também, ela nos capacita para que possamos cumprir aquilo que Deus quer
que nós anunciemos. Todos nós, enquanto batizados, enquanto filhos de Deus, temos também esta vocação, esta missão, este encargo de pregar, de anunciar a boa nova. E embora seja difícil muitas vezes ser aceito, porque nem sempre seremos acolhidos pelos nossos, por aqueles que fazem parte da nossa vida cotidiana. Mas uma coisa que nós não podemos deixar de fazer é deixar de anunciar, deixar de falar de Deus para as pessoas. Vejam que Jesus, mesmo encontrando resistência da parte dos seus conterrâneos, da parte daqueles que estavam à sua volta, ele não deixou de falar, de anunciar, de proclamar o seu plano de ação, de missão, o qual ele teria que realizar. Então, nós também precisamos ser destemidos no que se diz respeito a ter coragem de anunciar. Agora, se irão acolher ou não a nossa pregação, aquilo que nós temos a dizer, aí já é com eles e Deus, né? Cada um deve prestar contas com Deus daquilo que é da sua vida. Temos o livre-arbítrio, mas cabe a nós, todos nós que somos batizados, fazer como Jesus, insistir em todas as circunstâncias para dizer, denunciar aquilo que muitas vezes precisa levar a verdade, levar luz em determinadas situações da nossa vida e da vida dos nossos familiares, que precisa ouvir uma mensagem salvadora. Então, o povo de Nazaré não acreditou em Jesus porque era de casa, né? Mesmo assim, ele não se calou, ele não deixou de anunciar. Então, também que façamos isso. E uma coisa interessante é porque o Evangelho de hoje cita que o profeta Elias, embora tivesse muitas viúvas em Israel, ele vai anunciar, vai levar a boa nova a uma viúva de Sarepta, ou seja, uma viúva estrangeira. Foi mais fácil alguém de fora acolher a mensagem do que os seus, do que aqueles que faziam parte do povo de Israel. A mesma coisa aconteceu com Sírio Naamã, né? O profeta Eliseu é enviado a ele para curar-lhe uma lepra. Então, fica muito claro que temos dificuldades de levar, de anunciar a boa nova para os nossos familiares e aqueles que estão ao nosso redor. Mas, como eu disse, que Deus nos dê coragem, sabedoria, discernimento, para também não nos acomodar, não nos calar diante daquilo que Deus nos confiou, que é ser instrumento, canal, para levar Deus para os outros que estão convivendo conosco. Então, que Deus possa lhe encorajar e lhe dar esta graça de ser luz aonde quer que você esteja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma abençoada segunda-feira, uma ótima semana para todos.